Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 8 de abril de 2022, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, estamos indo para o segundo mês da guerra entre Rússia e Ucrânia. E a pergunta que muitos analistas fazem hoje é por que a Rússia ainda não tomou posse da Ucrânia? Por que a Rússia, o poderoso exército russo, ainda não venceu aquilo que era considerado o fraco exército ucraniano? Bem, ontem o porta-voz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, chegou a admitir que a Rússia teve enormes perdas. Ele chegou a usar o termo, foi uma enorme tragédia. Quando o porta-voz de Vladimir Putin admite que a Rússia foi pega de surpresa, isso quer dizer que a Ucrânia tinha muito mais treinamento e armas do que supunha a vã filosofia do Kremlin. Um dos motivos para a entrada de Vladimir Putin na Ucrânia é que esta estava passando para as mãos da OTAN, dizendo de modo bastante simplista. Outro motivo é que as forças neonazistas do leste estavam massacrando a população pró-russa naquela região. Seja como for, o poderoso exército russo não tomou a Ucrânia. Especialistas diziam que o poderoso exército russo não levaria mais do que 2 semanas para ocupar totalmente a Ucrânia, para ocupar Kiev. E não foi o que aconteceu, antes, muito pelo contrário. As tropas russas que estavam no norte acabaram recuando, concentrando-se no leste do país, e não dão mostras de que recuperarão o terreno perdido. Bem, se todos esses fatores levam uma grande surpresa, ou revelam uma grande surpresa por parte do Kremlin, Vladimir Putin, de certa forma, tinha razão. A Ucrânia estava muito mais comprometida com a União Europeia e com a OTAN do que o serviço de inteligência russo fora capaz de prever. Pois é, a Ucrânia resistiu bravamente, mas porque tinha, claro, muitas armas modernas em seu poder. Como essas armas chegaram à Ucrânia, que não fazia parte da OTAN? Bem, o que estamos vendo é que as forças ucranianas são suficientemente poderosas para impedir o domínio do poderoso exército russo, agora com muitas aspas. Isso também quer dizer que a Ucrânia, de algum modo, estava, sim, sob a tutela da OTAN. De modo informal, mas parece já pertencia à OTAN. Em primeiro lugar, porque tem um presidente totalmente alinhado com o Ocidente, totalmente alinhado com a União Europeia. Só que mais, a Rússia tem perdido para este mesmo presidente em outras frentes de batalha, como, por exemplo, a da propaganda. Zelensky soube usar muito bem os mortos civis em Bucha, para, inclusive, ter uma vitória na ONU contra a Rússia. A notícia mais importante de hoje é que ontem a ONU, a Assembleia Geral da ONU, votou para a suspensão da Rússia do Conselho dos Direitos Humanos. E a notícia que nos chega é que a medida segue por causa das acusações contra os militares russos de matarem civis na cidade ucraniana de Bucha, que foram repetidamente negadas por Moscou. A resolução foi aprovada com os votos a favor de 93 países, 24 contra e 58 abstenções. Bem, esse é um fato objetivo. Zelensky está vencendo Vladimir Putin também na área diplomática e na da propaganda. Mas isso abre um terrível precedente. Primeiro, porque nada foi de fato apurado. Disse-se apenas que a Rússia matou civis, cometeu um crime de guerra.
e valeu a palavra de Zelensky. Ele tem a seu favor, claro, o fato de ter sido invadido. E aí, aí o Ocidente rapidamente optou por excluir a Rússia do sistema financeiro e agora também dos direitos humanos da ONU. Só que o precedente aberto nesse caso é que a Ucrânia, se quiser de fato tornar a Rússia proscrita, poderá, quem sabe, em ataques de falsa bandeira contra seus próprios civis, colocar ainda mais restrições e receber mais armas do Ocidente para não só se defender, mas já existem analistas dizendo que a sedução de Zelensky hoje é tão grande que ele pode, quem sabe, resolver atacar a própria Rússia. Claro, aí estamos entrando num perigoso terreno da especulação. Mas o fato é que 2 helicópteros ucranianos já atacaram um depósito de combustíveis da Rússia na Rússia. Então não custa lembrar que alguns países alinhados com a Rússia estão insatisfeitos com o destino desta guerra no âmbito diplomático e midiático, com o destino que esta guerra está tomando por conta das demandas de Zelensky. Vejam, por exemplo, a posição do governo chinês em relação à decisão da ONU de ontem. Essa matéria saiu na RT News e diz que o governo chinês pediu para não se politizar o campo dos direitos humanos e não usar essa cooperação como ferramenta de combate. Isso quem disse foi o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, ontem, ou melhor, hoje, já sexta-feira, num briefing regular sobre a resolução que suspendeu a Rússia dos direitos humanos. A matéria termina dizendo que, da mesma forma, o governo chinês insiste que o processo de elaboração das resoluções correspondentes não foi aberto ou transparente, nem foram realizadas consultas com todos os Estados-membros, como de costume, nem as opiniões foram amplamente ouvidas. E aqui a Sérvia pode corroborar o que disse o representante chinês. Hoje o governo sérvio disse que foi como que acuado, ou pressionado para votar pela expulsão da Rússia da cadeira dos direitos humanos na ONU. Portanto, isso apenas agravará a divisão dos estados emergentes, intensificará ainda mais o confronto e terá um impacto maior no sistema de governança da ONU, com sérias consequências, acrescentou Lijian. Ou seja, a China está dizendo de modo muito educado que, se essa estratégia se tornar ainda mais explícita, de usar a morte de civis para demonizar a Rússia, sem que hajam as devidas provas em relação às denúncias, as consequências serão muito sérias. Tudo isso indica, claro, que o Ocidente está apostando no quanto pior melhor. No Ocidente fala-se de paz, é preciso que haja paz, é preciso que haja um cessar-fogo. Só que, ao mesmo tempo, esquenta ainda mais a temperatura, mandando dinheiro e mais armas para a Ucrânia, além de banir a Rússia de todas as esferas da vida, pelo menos as que são possíveis. Isso não demonstra boa vontade em relação à paz, numa negociação de paz. Pelo contrário, eu já disse, acrescenta gasolina ao incêndio. Por outro lado, os Estados Unidos também têm suas preocupações. Entre as preocupações do governo norte-americano está a possibilidade desse sofrer um ataque terrorista, um ataque em sua rede elétrica. Este navio que vocês estão vendo é o Ever Flower, com bandeira de Hong Kong, portanto um navio chinês.
A notícia dada pela Global News é que ele está encalhado desde o começo de março, muito próximo ao Washington DC, cerca de 50 quilômetros de distância. Bem, qual é a preocupação nesse caso? Vários aviões, tanto da Marinha quanto da Força da Aeronáutica e também do Exército, têm sobrevoado o navio. Aviões com radares e equipamentos especiais para detectar possíveis bombas EMP, bombas de pulso eletromagnético. O navio tem cerca de 5.000 containers e, para ser desencalhado, esses containers precisam ser retirados do navio. Então, os voos da Força Aérea dos Estados Unidos não param de sobrevoar a região, principalmente porque esse navio está muito próximo ao Washington DC. Suspeita-se que este navio pode conter pelo menos uma bomba EMP, que seria o suficiente, se detonada, para colocar abaixo toda a rede elétrica dos Estados Unidos. Pode não ser nada, pode ser apenas um alarme falso, ou então uma espécie de histeria, mas para quem já está envolvido até o pescoço numa guerra contra a Rússia e chamando agora a China contra si, é claro que toda a preocupação é válida. Bem, vamos aguardar. A temperatura está aumentando. Os Estados Unidos não estão fazendo questão de preservar a paz, pelo contrário. A única possibilidade de paz nesse momento era dar a Vladimir Putin a alternativa de uma saída honrosa deste atoleiro que ele mesmo se colocou. Só que o que estamos vendo é uma estratégia bem diferente do Ocidente. O Ocidente está se recusando terminantemente a esta possibilidade. Pelo contrário, está acuando Putin cada vez mais. Ao dar toda a força a Zelensky, em várias frentes de batalha, como por exemplo a midiática, resta a Putin responder com, quem sabe, mais violência num futuro bem próximo. Se o Ocidente estivesse realmente interessado em paz, estaria, claro, nesse momento negociando uma alternativa para que Putin não saísse derrotado dessa história. Putin não tem o perfil de quem aceita facilmente uma derrota. Ele não apresentará números negativos para a sua população. Assim, a aposta do Ocidente se faz cada vez mais arriscada para o mundo. Enquanto Volodymyr Zelensky provoca Putin, este pode muito bem preparar um golpe com o seu poderio atômico, porque uma vez acuado e sem alternativa, Putin é bem capaz sim de iniciar uma guerra de proporções inimagináveis. E parece é nisso que o Ocidente tem apostado. Hoje, nas mesas de negociação diplomática, deveria estar sendo traçado um plano para que Putin pudesse apresentar pelo menos alguma coisa positiva para a sua população, e não é o caso. A Rússia, a cada dia que passa, é mais banida do cenário internacional e Putin mais demonizado. Amanhã ou depois, Zelensky poderá até mesmo lançar novos ataques a território russo. E isso não é atitude de quem quer a paz. Pelo contrário, parece que o Ocidente quer sim uma guerra. Só que se esquece do poderio nuclear da Rússia e se esquece também que a China cerrará fileiras com a Rússia num conflito global. Bem, porque o Ocidente está tomando esta posição é que é o X da questão. Quem sabe, para ver sim uma terra arrasada. Por enquanto é isso. Até depois.